Então, o seguinte, eu tenho uma função de um subconjunto da reta no Rn e tenho um ponto do domínio. Eu vou dizer que essa minha função é contínua em T0 se e somente se o limite da minha função quando t tende para esse T0 é o valor da minha função nesse ponto, tá? Isso aqui passa a ideia de que nesse ponto T0 a trajetória da função não apresenta salto, tá? É isso. E essa é a definição de continuidade em um ponto. Mas se eu tivesse, se eu pego aqui um subconjunto do domínio da minha função, né, vários pontos do domínio da minha função, eu vou dizer que a minha função é contínua nesse subconjunto se ela é contínua em todos os pontos do subconjunto, tá? Primeiro a gente define o que é continuidade em um ponto, aí depois o que é continuidade em um subconjunto do domínio. A função é contínua em um subconjunto do domínio se ela for contínua em todos os pontos daquele subconjunto, tá? E aí depois eu digo que é ser contínua no domínio. Se eu pego o domínio da minha função toda e eu observo que em todos os pontos do domínio a minha função é contínua, eu digo então que ela é contínua só, contínua, sem citar T0. Se ela é contínua em todos os pontos do domínio, eu digo simplesmente que ela é contínua. Essa função é contínua. Significa que ela é contínua em todos os pontos do domínio dela. Não só em um, mas em todos, tá? Então isso aqui é ser contínua. E ser contínua graficamente, né, em termos de trajetória, é isso. Uma função de R em Rn, ela é contínua, ou seja, contínua em todos os pontos do domínio, se a trajetória dela é uma linha contínua, tá? Se a trajetória dela referente a cada intervalo contido no domínio é uma linha contínua, sem saltos. Em pontos do domínio ela não apresenta saltos, tá? É isso que é ser contínua. E aí o seguinte, o que significa uma função de R em Rn, né? Ela tem as suas diversas componentes. Se for uma função de R em R2, ela tem duas componentes. De R em R3, ela tem três componentes. Então, o que significa a continuidade de uma função em termos das componentes dela, né? O que significa? Então, vamos ver isso agora. Eu tenho aqui, ainda continuando assim, ó, eu tenho a minha função aqui de R em Rn, T0 um ponto do domínio, aí eu vou pegar essa minha função, vou escrever aqui, essa minha função, ela tem as componentes dela. A x1, a x2, tá? A xn. Se eu estiver trabalhando com R2, é a componente x e y. Se eu estiver trabalhando com R3, é a componente x, y, z. A partir do R4, aí eu já começo a numerar, assim, x1, x2, x3, x4, tá? Então, vamos supor que essa função é contínua, alfa é contínua, vamos supor isso aqui, é contínua em um ponto T0 do domínio dela, tá? Isso significa, conforme eu escrevi aqui, que o limite da minha função, alfa de t, quando t tende para T0, é alfa de T0. Isso que significa, tá? Mas a alfa de t é isto. Vou substituir aqui. Então, isso aqui é se somente se. Aqui eu tenho o limite, t tendendo para T0. A alfa de t é essa função aqui, x1 de t, x2 de t, xn de t, né? Igual alfa de T0, quer dizer, no lugar do t, T0. Então, o T0 aparece aqui, aqui, aqui. Então, isso aqui é x1 de T0, x2 de T0, xn de T0. Tá? Tá bom? Vocês estão entendendo, pessoal? Olha, eu volto a dizer, se vocês quiserem perguntar coisas, esses microfones aqui é para isso, tá bom?
Tá? Até agora ninguém fez nenhuma pergunta, né? Tá bom. Olha, aí sim, ó. O que é o limite de uma função assim? É o limite de cada uma, né? É o limite de cada uma. Então isso aqui vai ocorrer se, somente se... Vou passar para cá. Vou passar para cá. Então, continua aqui, ó. Isso aqui é se, somente se, continua para cá. Se, somente se. Esse limite aí é o limite t tendendo para t0 da primeira. É o limite t tendendo para t0 da segunda. E assim vai. É o limite da última t tendendo para t0, tá bom? Isso aqui é este aqui. Então é x1 de t0, x2 de t0, xn de t0, tá? Agora, duas n-uplas iguais, né? Então, quando ocorre essa igualdade? Quando a primeira componente desta é igual à primeira componente dessa. E assim vai. Segunda componente igual à segunda daquela. Então, isso aqui é se, somente se. Esta aqui é igual àquela. Então, o limite de x1 de t, quando t tende para t0, é x1 de t0. Esta segunda, o limite de x2 de t, quando t tende para t0, é a segunda aqui, x2 de t0. E assim vai para todas. O limite da última aí, quando t tende para t0, é xn de t0, tá? Mas o que essa função x1, x2, xn, são funções do cálculo 1, né? São funções do cálculo 1. O que significa o limite dela em um ponto ser o valor dela nesse ponto. Significa que ela é contínua nesse ponto. Então a x1 é contínua em t0, a x2 é contínua em t0, a xn é contínua em t0. Então isso aqui é se, somente se, x1, x2, xn são contínuas em t0, tá? Então, essa afirmação aqui é equivalente, como é se, somente se, a esta aqui, tá? Então, uma função, uma curva, ou se quiser, uma função vetorial, ela é contínua em um ponto, se somente se todas as componentes dela são contínuas naquele ponto. Então, se uma das componentes deixa de ser contínua, ela não é mais contínua, tá? Ou se ela não é contínua, uma das componentes não é contínua. Se alguém tiver sugestão, diga, pode também falar. Henrique, Engenharia Mecânica. Diga, Henrique. Eu queria saber, por exemplo, uma questão, se dessem uma função não contínua para a gente, para achar, por exemplo, as coordenadas do vetor posição, como é que eu iria fazer isso? Sim, eu vou dar um exemplo aqui. Olha, então vamos ficar com isso na cabeça agora. Eu vou responder essa tua pergunta com um exemplo, já te falo. Olha, uma função é contínua se somente se as componentes delas são contínuas. Por exemplo, e aí já responde a pergunta do Henrique. Henrique, são dois exemplos, acho que vai responder a tua pergunta. Olha, é assim, ó. Por exemplo, pega essa função aqui, ó. Essa função aqui, exemplos. Aquela função que a gente vem trabalhando, a hélice. Cosseno de t, seno de t, t sobre 4. Né? O t aqui maior ou igual que 0. Aí eu pergunto, essa função é contínua? É contínua, né? Olha, eu falei aqui, f é contínua em t0, se somente se as componentes são contínuas em t0. Mas se eu estivesse falando de continuidade no domínio, né, se eu falasse só assim, f é contínua, ou seja, em todos os pontos do domínio, isso aí seria
a alfa é contínua se, somente se, essas daqui são contínuas em todos os pontos do domínio também. Então, por exemplo, eu pergunto assim, essa daqui. Essa alfa é contínua? Ela é, porque quem são as componentes dela? X de t é cosseno t, y de t é seno t, e z de t é t sobre 4. E essas funções são contínuas, tá? As componentes são funções contínuas, são lá do cálculo 1. Então são contínuas, tá? Então eu vou dizer aqui, ó, essas daqui, ó, são contínuas. Então, a minha função alfa é contínua, tá? Essa função, a gente bem sabe que a trajetória dela é aquela hélice, né? Aquela coisa parecida com mola. É uma curva que não tem salto. Não tem salto. Agora, olha, por exemplo, se eu pedisse para vocês assim, terceiro exemplo aqui. Se eu pedisse para vocês assim, ó.